Olá, desejo a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 a seguir. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores, Elias foi levado ao céu como Enoque. E Elias, antes de ser do Senhor levar, ele partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Betel, para quem não se lembra, é a casa de Deus. Lê lá Gênesis 28, 17 ao 18. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó, aonde aquelas muralhas caiu pela fé. Leia Josué 6:20. E novamente, os filhos dos profetas fizeram a mesma coisa que os filhos de Betel. Falaram a Eliseu: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E dali partiram. E Elias falou a Eliseu: Fique-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Jordão, você tem uma coisa linda lá em Josué 3,16, sobre as águas do Jordão. Os filhos dos profetas, pelo que parece, concentravam-se em 3 locais, que é Gigal, Betel e Jericó. E Deus, por certo, enviou Elias a esses locais a fim de encorajá-lo pela última vez e lhe anunciar que Eliseu seria o novo dirigente. Mas nesse detalhe nós vemos que Eliseu acompanhou Elias a todo momento, não saiu de perto de Elias, porque o Senhor Deus de Elias era o mesmo de Eliseu. Então, quando Eliseu pediu a porção dobrada, não significa terminantemente o dobro do poder espiritual de Elias. Refere-se antes ao seu relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebeu o dobro da herança que os demais. Leia Deuteronômio 21:17. Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, para que desse modo
ele executar a missão de Elias. E Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda apostasia espiritual, moral e doutrinária ao seu redor na sua época. Um exemplo para nós hoje, continuarmos perseverando, em nome de Jesus Cristo, fazendo a boa obra, lutando contra o pecado e com tudo aquilo que está indo contra a palavra de Deus. Então ele só pôde ter essa porção dobrada se ele visse o que iria acontecer. O homem de Deus, ele não pode ir muito longe se ele não tiver visão espiritual. Elias, irmãos, foi levado ao céu, assim como Enoque, lá em Gênesis 5:24, sem experimentar a morte. O traslado milagroso de Elias ao céu foi o selo divino de aprovação com destaque da obra, do caráter, ministério desse profeta. Elias permaneceu em tudo fiel à palavra de Deus no decurso de todo o seu ministério até o último momento. Viver em prol da honra de Deus, tomar a posição firme contra o pecado e a idolatria de um povo apóstata e despertar o remanescente fiel de Israel. Teve uma comitiva magnífica para conduzi-la em triunfo ao céu. A trasladação de Enoque e de Elias assemelha-se, irmãos, ao arrebatamento futuro do povo fiel de Deus, segundo a vinda de Cristo, como está lá em Tessalonicenses 4, 16, 17. Oh, glórias a Deus! Onde diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Hoje, nós vemos a zombaria que estão fazendo com a palavra de Deus. Querem eliminar a Bíblia, querem tirar os contextos da Bíblia para o bel prazer do pecado. Então, essa palavra eu te falo como Elias falou a Eliseu. Se tu vires, você só pode seguir essa palavra se o Espírito Santo estiver na tua vida. Eu confesso a vocês que se fosse outrora, quando eu ainda não era evangélico, eu jamais iria acreditar. Porque o mundo, ele se abriu dentro da internet. Se fazem coisas impossíveis, que o real deixa de ser real. Não é para todos esta palavra, é só para aquele que crê que realmente o Senhor Jesus irá voltar. Então, quando se fala em arrebatamento, que é uma palavra em latim, significa rapidamente e com força. Esse evento está descrito, irmãos, em 1 Coríntios 15, que refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar-se com Ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo, aqueles que creem. Instante antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morrerem em Cristo. Leia o capítulo 4, versículo 16. Então não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse 24, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, como está em Apocalipse 19, 11 e 20, versículo 3. A ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento, como está em Apocalipse 20, versículo 6. E ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos serão revestidos de imortalidade
E isso acontecerá no instante, no abrir e fechar de olhos. Tanto os crentes ressurretos, como os que acabarem de ser transformados, serão arrebatados juntamente para se encontrar com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre a terra e o céu. E estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai no céu, ou glória, e reunidos aos queridos que tinham morrido. Essa é a palavra de Deus para você nunca deixar de crer que Jesus está cuidando de nós, está cuidando dos que se foram, e que você continue firme. Eu vejo aí cristão brigando na política, cristão brigando na área de música. Isso não são cristãos. Esses não estão esperando Jesus. Porque aqueles que estão esperando Jesus crê e não se tem nada com este mundo, não se envolve com as coisas do mundo, não está em rodas escarnecedores. Aqueles que creem que Jesus estará voltando não fica com brincadeiras, com firulas dentro da igreja, fazendo circo dentro da igreja, pintando de paredes pretas, colocando luzes, canhões, músicas mundanas, pulando igual satanistas, rodando igual outras religiões. Um verdadeiro crente, ele está de joelho no chão orando, sabendo que o Senhor Jesus irá voltar. E mesmo que ele não volte em nosso tempo, muitos irão partir antes. E o que fará quando chegar na presença do Senhor? Qual o testemunho que deu? O que fez nesta terra para merecer o reino de Deus? Quantos que foram e que não são evangélicos será julgado e vai sentar à mesa de Isaac, Abraão e Jacó? E muitos que se dizem santos dentro da igreja, que estão aí na política aí, escarnecendo, ficarão de fora. Vigiai e orai. Deus te abençoe e te dê um bom dia. Em nome de Jesus.